Com emoção, a seleção brasileira vira para cima do Japão e avança às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebolizando. Como eu falei, vamos falar hoje sobre a classificação, a épica classificação da seleção brasileira contra o Japão nesta segunda-feira. Mas antes da gente começar nosso bate-papo sobre esse jogo, deixe seu like, se inscreva no canal, siga o Futebolizando nas redes sociais, compartilhe, comente, divulgue o canal, ajude o canal a crescer. Bom, sempre quando eu vou fazer uma análise de alguma partida, de algum jogo, eu gosto de fazer ela uns dias depois, né? Na data que eu estou gravando hoje, faz 2 dias da classificação do Brasil contra o Japão. Por um motivo bem simples, eu gosto de fazer as análises do jogo de cabeça mais fria, para que a emoção, a euforia, né, do momento em si que acontece o jogo, não impactar na análise e acabar aqui escondendo alguns erros que tiveram durante o jogo, né? Alguns pontos negativos passarem despercebidos. E é o que pode acabar acontecendo com esse jogo, né? Muita gente ainda tomada pela emoção, pela euforia da grande classificação da seleção brasileira, acaba que fazendo, vamos dizer assim, cegando um pouco para os enormes erros apontados pela seleção durante o jogo. Claro que a gente tem que ressaltar primeiro a classificação, foi histórico, foi épico no último lance, com emoção, teve sim acertos, isso a gente vai falar também, mas no geral a seleção brasileira ainda apresentou algumas falhas, né, que pareciam ter sido corrigidas, e aí talvez seja mais pela fragilidade de Haiti e Escócia do que basicamente pela evolução em si da seleção brasileira. A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Bom, o primeiro tempo, falando do primeiro tempo, já se via alguns erros da seleção brasileira. Foi um Brasil muito pouco criativo. O Brasil teve a posse, e isso podemos, né, considerar um time que propôs o jogo, mas não criou. A seleção brasileira ficou muito encaixotada no bom esquema tático defensivo armado pela equipe do Japão. O Japão armou uma linha de 5, né, na defesa, depois uma linha de 4 à frente desses 5 e um jogador na frente que também ficava recuado, né, ali numa espécie de, a gente pode interpretar como um 5-4-1 bem defensivo, onde a seleção brasileira teve muita dificuldade para criar ou furar esse bloqueio. A gente viu o Brasil que rodou o jogo, ficou muito naquele toque, né? Toques mais pouco objetivos. Não foram criadas várias chances, né? Claro que uma hora ou outra iria criar, isso é normal, até porque está com volume maior de jogo, mas no geral o Brasil não conseguiu criar inúmeras oportunidades. O Japão também não, mas isso fazia parte da estratégia do Japão, que queria aproveitar apenas um erro da seleção, e foi o que aconteceu. O Japão conseguiu armar um bom contra-ataque, aí entre o que a gente fala de um Brasil muito espaçado, né? Muito por conta do mais um péssimo desempenho do Casemiro. O Brasil acaba tomando gol numa bola que eu achei extremamente defensável. O Alisson ainda não passa essa confiança no gol da seleção. Ele acabou aceitando o gol do Sano, né, atacante do Japão. E o Japão foi feliz no primeiro tempo na sua estratégia, né? O Brasil muito sem conseguir ainda criar, com posse, mas não conseguia criar, né? Como eu falei, a seleção japonesa conseguiu ficar muito bem postada na sua zaga, né? Tirando qualquer espaço de Vinícius Júnior de um lado, ou de qualquer projeção de ataque dos laterais brasileiros, né? Que não são muito ofensivos, mas também fazia parte da estratégia. Por dentro o Brasil não conseguiu criar, e aí mostra muito a falta de um meio campista, um meia clássico, né, para armar esse jogo. O Paquetá não consegue ser esse cara, já está mais do que comprovado. E o Japão foi muito feliz no primeiro tempo, montou um esquema tático, né, esse 5-4-1, para bloquear todas as ações da seleção brasileira, e disse: fique com a bola, me ataque. O Brasil não foi capaz de atacar.
Até a parada técnica, né, parada para hidratação, o Japão fez esse esquema muito bem. Quando voltou da parada para hidratação, o Japão adiantou as linhas e aí ficou evidente mais uma vez que o Brasil ainda tem muitas dificuldades para sair jogando quando se sente pressionado. O Japão mais uma vez foi muito assertivo nessa decisão, nesse esquema preparado contra a seleção brasileira. O Japão veio bem treinado e o primeiro tempo funcionou perfeitamente a estratégia japonesa. Tanto é que ao longo do jogo o Japão foi criando mais coragem, foi ficando leve dentro do jogo. E a seleção brasileira no primeiro tempo teve muitas dificuldades de furar o bloqueio japonês e de sair da pressão japonesa no ataque. Poderia ter feito até mais um gol, o Brasil poderia ter ido com um prejuízo bem maior para o segundo tempo. Terminou 1-0 e o segundo tempo ainda iria nos trazer mais algumas surpresas. Bom, no segundo tempo entra um fator determinante, na minha visão, para essa classificação. O Carlo Ancelotti. Era de consenso geral, e aí eu gosto sempre de fazer esse exercício de olhar nas redes sociais o que o torcedor está pensando no momento, e a maioria, 100%, não vou dizer 100%, que é um número muito gigantesco, mas chutando aqui por cima, 99% do torcedor que acompanhava o jogo pedia a saída única e exclusivamente do Casemiro, que tá mal nessa Copa, não vem jogando bem, isso é nítido, como eu falei nos outros vídeos anteriores, parece muito pesado, muito lento, mas o Ancelotti o conhece, o Ancelotti foi campeão junto com ele, eles têm a história no Real Madrid, permaneceu com ele em campo e veio o resultado. O Brasil faz uma boa triangulação, cruzamento na área e o Casemiro empata. A partir dali o Japão sentiu muito gol. É como se o Japão percebeu que a estratégia que eles montaram foi totalmente quebrada. O Japão não conseguiu mais ser o Japão do primeiro tempo. Mesmo assim, o Brasil ainda não conseguiu criar muito. Teve algumas jogadas e aí não construídas, mas sim de individualidade. O Vinícius Júnior quase faz um gol antológico, um dos gols mais bonitos da história das Copas. Mas mesmo assim, ainda foi um Brasil que foi precário de ideias, né? Ainda deixou o Japão com o contra-ataque, que não soube aproveitar. Ainda teve uma oportunidade ali que o Alisson fez uma boa defesa, que mesmo assim ainda você percebe a confiança que o Alisson não passa, né? Que ele não consegue defender, ele joga a bola para escanteio, uma bola que dava para encaixar. Então o Brasil, nesse segundo tempo, o Japão sentiu muito gol. O Brasil fez um gol mais cedo, né? Evitou aquele drama de estar correndo atrás no segundo tempo, deixar o tempo correr e não conseguir empatar. Mas no geral, ainda na minha visão, foi um Brasil com volume, mas não foi um Brasil com chances criadas no segundo tempo. Na minha visão, o técnico japonês, né, o Remy Moriyasu, ele também prejudicou muito a equipe. Ele aceitou o Brasil, essa imposição do Brasil, que já estava, né, muito tempo, o Brasil composto, um Brasil que deu uma melhorada depois do gol de empate. Ele acaba aceitando essa pressão e chamando muito mais o Brasil para o seu campo. Ele vai tirando alguns atacantes que estavam bem no jogo, como o Doan, o meio-campista, o Daichi Kamada, e acaba colocando jogadores mais de defesa, chamando o Brasil para o campo. E aí entra muito o dedo do treinador, mais uma vez, do Carlo Ancelotti, que para mim foi o principal nome dessa virada. Ele acaba colocando o Martinelli em campo, o Martinelli que entra ali no lugar do Matheus Cunha, né? Vai fazer uma função mais de armar, não é muito a dele, mas ele entra ali para voltar aquele 4-2-4. O Matheus Cunha tinha saído da parte ofensiva ali no ataque, recuado um pouquinho mais. O Endrick também entrou, o Endrick fez até uma partida mediana, mas falando do Martinelli, né, que aproveitou a oportunidade que teve e no acréscimo ali, faltando 1 ou 2 minutos, guardou, fez o gol. 2-1 Brasil. Como eu falei, essa vitória, na minha visão, ela vai muito do que o Carlo Ancelotti fez. A gente sabe que a experiência dele, ele entende muito do jogo, não é à toa que tem 5 Champions,
campeonato espanhol, campeonato italiano. Então, na minha visão, muito por conta dessa classificação brasileira, vai na conta do Ancelotti. O Brasil, que, né, num resumo geral falando, o Brasil não foi bem. Acho que ele apresentou alguns degraus abaixo do que ele fez contra Haiti e Escócia, mas classificou. O importante, né, a gente sabe que é um tiro curto de 8 jogos, o importante é vencer. O Brasil venceu e na data que eu estou gravando esse vídeo já saiu também o adversário do Brasil, vai ser a Noruega. Na minha visão, um confronto bem duro para a seleção brasileira, e aí vai muito por conta do ataque da seleção da Noruega, que a gente sabe, né, conta com a principal estrela, que é o Erling Haaland, dispensa comentários, um atacante muito forte, goleador, um cara que precisa de poucas chances para marcar os gols, mas claro que também não é só ele. Você tem o seu companheiro de ataque, né, o Sorloth, que joga no Atlético de Madrid, é outro grande atacante, um cara alto, são dois centroavantes altos, então essa bola aérea tem que ter muita atenção na bola aérea, a seleção brasileira. E no meio campo tem o Martin Odegaard, que é um cara que o regente, né, desse meio campo, é alguém que vai construir as jogadas para o Haaland e para o Sorloth finalizar. Então eu ainda considero a seleção brasileira favorita contra a Noruega, mas é um jogo extremamente complicado. A seleção brasileira vai ter que melhorar em relação ao que apresentou contra o Japão para poder vencer até mais tranquilamente, né? Para não matar o torcedor do coração. Mas, assim, é tendência de outro jogo bem mais eufórico, bem mais emocionante pela frente. Lembrando que o Brasil ainda pode ter alguns desfalques, né? O Paquetá provavelmente não vai mais jogar nessa Copa, saiu lesionado, e o Casemiro também. O Casemiro saiu lesionado, pode ser que ainda volte, ainda não, vamos esperar os exames. Tem o possível retorno do Rafinha, que já voltou a treinar. O Neymar não jogou contra o Japão, mas está bem fisicamente, então também pode ser outras novidades. Mas repito, a seleção brasileira vai ter que melhorar sua performance no jogo. Ela não vai poder oscilar tanto como ela vem oscilando dentro do jogo. Geralmente o Brasil vem tendo esses inícios de tempo ou primeiros tempos muito ruins e está se recuperando no segundo ou após a parada para hidratação. Como vai se afunilando a Copa do Mundo, a seleção brasileira tem que ter muita atenção nesses quesitos, né? Manter a concentração desde o início, não oscilar dentro do jogo para tentar uma melhor sorte nessa Copa do Mundo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Aqui um vídeo para depois, já passados alguns dias da classificação da seleção brasileira. Como eu disse, eu gosto de fazer essa análise um pouco mais de cabeça fria, depois, longe das euforias do jogo, para a gente trazer detalhadamente o que aconteceu, os pontos negativos, os pontos positivos da seleção que precisa melhorar. Lembrando que o Brasil volta a campo nas oitavas de final, domingo, às 5 da tarde, contra a Noruega. E no mais, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, siga o Futebolizando nas redes sociais, divulgue para seus familiares, para seus amigos, ajude o Futebolizando a crescer. E é isso, até a próxima e fui!